Hey guys, how are you? How's everything? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Hoje vai ser uma live bem legal. Vou explicar então a loucura aqui. Deixa eu mandar aqui para todo mundo. A gente estava preparando para fazer a live no Zoom, mas a gente teve muitos alunos que não têm Zoom, que nunca usaram o Zoom, que sentiram um pouco de dificuldade agora sim, em cima da hora. Então a gente resolveu fazer aqui para que todos esses possam participar, o que é ótimo, porque acabou com que várias pessoas que não iriam participar hoje vão ter a oportunidade de ver essa live. Atenção, atenção, se você está passando por aqui, porque essa live não vai ficar gravada. Essa live eu vou explicar para você os aplicativos grátis, como é que você usa esses aplicativos para aprender inglês, quais são os melhores, por que eles te ajudam, né? E o que eles têm de diferente para ajudar. Então, eu estou só mandando aqui para alguns alunos que nós vamos começar a live. E esses alunos provavelmente já vão entrando e a gente já começa. Então, hoje, dia 15, a gente está aqui à noite, cansados, preparados para estudar um pouquinho, para crescer um pouquinho, para poder fazer toda a diferença na nossa vida, no inglês, para realmente poder transformar a nossa vida. E você vem aqui para aprender os aplicativos que são mais interessantes, que tem, por exemplo, algumas facilidades. Eu não vou deixar essa live gravada. Os aplicativos são gratuitos e eles sim fazem um apoio muito grande no seu inglês. Então, acho que vale muito a pena você escutar, principalmente os aplicativos que a gente tem aqui para passar para vocês. Um a um eu vou falar para vocês, para que vocês entendam como usar e também o que fazer para poder conseguir entender tudo isso. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo? Great, great. Deixa eu só pegar aqui. Bom, queria dar um recadinho para vocês antes, né? Agradecer para vocês terem enviado para os amigos. Dia 5 de julho, a gente vai começar um desafio. Esse desafio, ele constitui em a gente trabalhar juntos por 10 dias direto, de uma forma de graça. Esse desafio, vamos chegando, pessoal. O pessoal tá entrando. Tô falando que dia 5 de julho a gente tem um desafio. São 10 dias gratuitos de inglês para que você deslanche no seu básico, saia do zero e consiga sim começar uma comunicação. Então vamos lá um pouquinho hoje sobre os aplicativos que a gente precisa prestar atenção, que são os aplicativos que são mais interessantes, que trazem mais resultados. Acho que o primeiro de todos, todo mundo já conhece, que é o WhatsApp. O WhatsApp continua sendo um dos aplicativos que mais tem resultados para conversas e comunicações e práticas de idiomas. Então, no WhatsApp a gente tem um grupo de conversação, que na minha turma tem um clube de conversação. Existem outras ferramentas dentro do WhatsApp que podem ajudar a ter atividades como grupos de conversação, práticas de estudos, né, encontro de amigos para poder estudar o idioma, tudo isso. O WhatsApp, por ser muito conhecido, ele também tem essa possibilidade de trazer algumas ferramentas para o seu estudo, como deixar favorito, guardar alguns links, né, poder utilizar o próprio WhatsApp para procurar alguma ferramenta online, porque a facilidade que tem de você acessar outros aplicativos é muito grande, enfim. E aí a gente tem muita interatividade. Outro aplicativo com muita interatividade, se você estiver acompanhado de um professor bacana, de uma metodologia legal, é o Telegram. O Telegram é um aplicativo com menos uso do que o WhatsApp, menos conhecido do que o WhatsApp, mas, no entanto, ele é muito bacana. Ele tem ferramenta de enquete, dá para fazer joguinho, dá para fazer pergunta, dá para saber a resposta, dá para ter comentário quando uma pessoa erra a pergunta, então ele é muito mais educacional do que o WhatsApp. Porém, a diferença normalmente é usar mais o Telegram ou usar menos o Telegram, né? E o WhatsApp está realmente sendo ainda o campeão de uso para os brasileiros, principalmente. E aí a gente tem o Instagram. O Instagram, ele tem muita dica,
ele tem dicas pequenas, ele tem pessoas que passam bastante conteúdo. Então o Instagram é uma ferramenta de estudo. Você consegue usar um estudo um pouco mais aprofundado no IGTV, você consegue algumas dicas num Reels e num Stories. Então o Instagram é uma das ferramentas que te ajuda bastante a aprender inglês, assim como o YouTube. Só que no YouTube a gente tem uma situação, no YouTube normalmente os conteúdos são mais profundos, são conteúdos mais longos, mas no conteúdo do YouTube e do Instagram não tem muita interação. Pode ter interação às vezes na enquete, né, para responder a pergunta certa, saber qual que é a resposta, e também pode ter interação quando você manda uma pergunta no comentário, mas no geral o WhatsApp tem mais interação, o Telegram tem mais interação, e os outros que a gente vai falar também são aplicativos com mais interação para que você possa praticar o seu inglês e deslanchar cada vez mais o inglês. Então, depois do Telegram, do YouTube, do Instagram e do WhatsApp que a gente falou, a gente tem o Spotify. O Spotify também não tem muita interação com os alunos, né? Não tem muita interação entre as pessoas, alunos e professores, ou nativos e alunos. Mas o Spotify, ele traz conteúdos profundos também e muito conteúdo de técnica de repetição de listening. Então, o Spotify, ele é gratuito na maioria das vezes, ele tem a versão paga e a versão gratuita. A versão paga dele, ela tira propagandas, então pode acelerar um pouco o seu processo, mas a versão gratuita, ela também vai te deixar acesso para esses podcasts que são legais, tem vários podcasts, tá? O podcast é como se fosse um canal de rádio que... Só um pouquinho, mamãe não pode falar agora, tá? Mamãe tá na live. Isso. Então, o podcast, ele é um canal numa rádio, ele tá no Spotify e ali ele tem vários episódios e cada episódio às vezes é uma expressão famosa, às vezes é uma situação de ensinar algumas frases, ensinar alguma conjugação. Então, o Spotify, ele tem uma facilidade de você poder acessar também gratuitamente e ter acesso a algumas aulas e coisas importantes para listening. Os canais que são legais, tem um BBC Learning English, tem canal como... Brasileiros tem vários, tá? Eu fiz um canal lá, ele tem alguns conteúdos, ainda não tá muito cheio de conteúdo. Tem outros que são de podcast de talk live, de entrevista, tem outros que são mais aula a aula, mas é interessante você se envolver de podcast que tem o inglês, no geral, os que você gostar mais, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Lyric Training, que eu amo, que eu acho que quem já me conhece sabe que eu sou muito da música, então o Lyric Training é muito legal, é um game, ele é gratuito, ele tem também a versão paga, mas a versão gratuita já ajuda bastante, tem lá as músicas, você gamifica essa interação, né, com conhecer palavras novas, conhecer expressões novas das músicas. Então o Lyric Training, ele é muito legal, ele tem a versão aplicativo, tem a versão site. E eu sei que tem um que é muito parecido, não é no mesmo estilo, é o Cake. Ele tem expressões em seriados, então ele faz um papel um pouquinho diferente, porém também ajuda bastante a aprender expressões. Ele é chamado de Cake, como se fosse bolo mesmo. E ele vai ter expressões onde você escuta novamente outros atores falando, outros, né? Enfim, você tem nativos que vão estar repetindo e você vai entendendo também aquela expressão. Você pode clicar, ver qual é o significado, tudo isso. Fora aqueles que são normais de vídeos, que a gente fala que é o YouTube, o TEDx, o TED Edu, que é o TED da educação, e o... Eu já ia falar ele aqui agora, esqueci. Beleza, o TEDx, o YouTube, eles têm bastante conteúdo vídeo. Netflix, eu quase que eu esqueço, Netflix e Amazon Prime Videos, eles chamam, né? Prime Videos. Então, todos esses, eles são mais streaming de vídeos. Então, eles têm muitos vídeos, seriados, filmes, documentários, biografias. Então, são filmes que vale a pena você misturar com o seu hobby, que a gente sempre fala aqui.
que você gosta, procura aquele filme, tenta interagir com aquele filme no sentido de aprender palavras novas, escutar ele em inglês, tentar colocar legenda em inglês se possível. Beleza, esse vocês já estão cansados de saber. Olha um que tem bem legal. O Quizlet e o Anki são meio que muito próximos da proposta que eles têm, que é a ideia do flashcards, a ideia de você criar vamos dizer, uns cards com expressões que você está aprendendo e depois você vai revisar essas expressões. Então eles usam sempre dois lados da expressão. Você pode usar ele em português e inglês, você pode usar ele em inglês e uma expressão sinônimo, né? Uma expressão que seja parecida. Então ele tem bastante jeito de você usar. Eles chamam Anki e Quizlet, tá? Depois a já pode mandar um post também com alguns nomes deles, mas eu vou escrever aqui para vocês. O Anki é com K, Anki, e o Quizlet é com Q-I, Quizlet, isso aqui, pronto, isso. Então, esses dois, eles são muito legais para que você consiga fazer revisões periódicas. Todos eles, você já tem alguns cards já prontos lá, mas se você quer fazer uma coisa personalizada com o seu estudo, eles deixam liberados de graça. Então isso é muito legal para que você consiga revisar no futuro, ter lá algumas frases que você está estudando agora nesse momento. Então é uma ferramenta de fixação de vocabulário, fixação de expressões muito interessante e também pode te trazer o uso daquilo, né? Que é mais legal também. A gente tem também o Hello Talk e o Tandem. O Tandem e o Hello Talk, eles são aplicativos de conversa livre com nativos e não necessariamente conversa livre com professores, o que tem uma diferença. Apesar do nativo te corrigir, o que é muito legal, e eu uso esses aplicativos, você também tem aquela situação de nem sempre o nativo tem a compreensão total sobre aquele idioma. Ele fala bem, mas não necessariamente ele sabe a gramática daquilo. Enfim, o que é interessante de um aplicativo como o Hello Talk e o Tandem é que você tem a oportunidade de fazer a prática com pessoas que talvez não saibam o seu idioma. Então você vai ter que se arriscar naquele idioma. Então ele é muito legal porque você se arrisca. Eu falei para vocês, eu acho que eu estava falando para vocês uns 2 meses atrás, eu estava um pouco mais relaxada com meus estudos de alemão, mas eu estava muito focada no trabalho. E aí equilibra tudo, a gente dá uma pausa, a gente pensa, a gente fala agora, vamos reequilibrar as coisas que estavam fora do lugar, né? Estudar faz parte da minha rotina, estudar tem que fazer parte da rotina das pessoas, porque estudar é uma coisa que trabalha o cérebro, o exercício do cérebro é que você garante que você não vai ter no futuro doenças que são degenerativas, que são problemáticas de cérebro, principalmente. Já foi comprovado que o estudo de segundos idiomas e terceiros idiomas vão te ajudar nesse tipo de prevenção. Outras coisas que são bem importantes lógico, aceitação no mercado, visto de trabalho, poder viajar com independência. A gente já sabe os motivos pelo qual a gente está estudando inglês, mas o principal interesse nosso de estudar inglês é conversar em inglês, se comunicar em inglês. Para se comunicar em inglês, você precisa fazer com que as pessoas te entendam e você entendam as pessoas. Então, hello Luiz também, e Carola, os aluninhos apareceram também. Thanks for coming. Então, nesses aplicativos como o Tandem, o Hello Talk e alguns outros de conversa livre, eles são muito legais porque você tem a possibilidade de testar o seu conversation, de tentar conversar, e todos eles são grátis. Logicamente, eles têm a versão que é paga e que às vezes tem uma atenção a mais de um professor, ou de um tutor, ou de alguma coisa assim para fazer uma aula diferente. E tem um que é muito legal, que eu descobri depois de muito tempo, até pouco tempo eu descobri ele, não usei muito ele chama Lingodo. Ele tem mais ou menos uma introdução de um ponto
e aí depois ele tem a conversação. Então fica uma conversação mais guiada, acho muito mais legal, vantajoso para o aluno, porque daí já tem aquele uso daquela expressão. Então vale bastante a pena procurar esse aplicativo que é o Lingodo, tá? Como a gente estava falando, tanto o Hello Talk quanto o Tandem, a gente também tem o Cambly e o iTalk. No Tandem e no Hello Talk, a diferença é que as pessoas não são professores. Já no Cambly e iTalk, alguns são professores e outros não. E aí eles são cobrados por minuto, ou por 30 minutos, ou por hora, enfim. Você precisa entender que no Tandem e no Hello Talk, a possibilidade de fazer conversas sem pagar é inúmera. Já no outro, você sempre tem que colocar um créditozinho para poder te liberar para falar com outro professor ou com outra pessoa. Aí a gente tem, aí tem o Lingodo, que também não precisa pagar nada, mas que tem, além de introdução ao tópico, a conversação com nativos, com pessoas que vão te ajudar a aprender, mas não necessariamente professores. Lembrem-se, a diferença grande entre aprender com nativo e aprender com professor é que você tem uma segurança sobre a gramática que você está sendo ensinada. Mas falar com um nativo vai te trazer uma segurança na comunicação, o que é ótimo, porque você precisa fluir uma comunicação. Então, nada mais importante do que praticar o inglês, independente de com quem, mas tentar praticar o inglês mais inglês possível, ou seja, esquece traduções, esquece passar o português para o inglês para depois você falar o inglês. Então, a gente tem que tentar, hello, Amandinha, how long I don't see you, né? Quanto tempo? E você precisa tentar fazer o caminho inglês-inglês, você precisa fazer o caminho mais voltado para todo ele em inglês. Então, a ideia é você pensar em inglês e tentar transformar aquela frase em inglês em algum sinônimo, em alguma imagem na sua cabeça e não traduzir ela para o português. E esses aplicativos, como o Hello Talk, o Tandem, o Cambly e o iTalk, são os que vão conseguir fazer isso. Então, atenção, tem 2 aí que são pagos e tem 2 aí que são grátis. Então, os gratuitos são Hello Talk e Tandem. E eles te dão a possibilidade de conversar com pessoas do mundo todo. Então é muito legal. Legal, eu uso o Tandem. Eu acho que eu mostrei para vocês ontem ou hoje, anteontem, não vou lembrar certinho a data, um print de uma conversa minha em alemão com um aluno não, nativo, enfim, uma pessoa que também estava aprendendo alemão, eu não me lembro exatamente agora, porque você abre lá, você fala assim, olha, eu sou pessoa tal, eu falo tal língua nativa e eu estou aprendendo tal língua. É como se fosse uma rede social. Foi a Amandinha que me mostrou o Tandem. Foi, muito obrigada, Amanda, você que está aqui. Muito legal. I love Tandem too. Estou tentando sempre falar lá. E eu acho que para ajudar você na prática é muito importante. Outra coisa que é muito legal, mas que é um pouquinho foco diferente, é o Busuu e Duolingo. O Busuu e o Duolingo, eles vêm para te ajudar com vocabulário. Então, você vai conseguir aprender vocabulários mais específicos, usar algumas frases básicas, e o Busuu, ele vai ser como um gamezinho para isso. E também o Duolingo também, para quem conhece mais o Duolingo, eu particularmente gostava muito mais do Busuu antes. Não sei como que tá agora, mas usei muito o Busuu. Principalmente para aprender francês e alemão que eu tava estudando e gosto bastante, tá? E o Busuu tinha uma coisa muito legal de me chamar todo dia, me mandava mensagem todo dia. Oi, Isadora, venha regar a árvore do seu conhecimento, senão você não vai aprender o seu idioma. Então é um jeito de você lembrar que você tem que ir lá ver o Busuu, treinar um pouquinho, pegar um pouquinho de vocabulário, mas o que não é tão bom do Busuu, hello, chamanos, bem-vindos. O que não é tão bom do Busuu é que ele também tem tempo limitado para quem não tem acesso pago. Você pode se acostumar com isso, assim como no Duolingo, você fica lá 5 minutinhos, 15 minutinhos, acabou, paciência, vamos para o próximo. Mas você também pode tentar entrar num aplicativo desses para aumentar o vocabulário. Então depende muito do seu objetivo. Se você quer aumentar o vocabulário, pode ser uma possibilidade. Hello! Pode ser uma possibilidade. Aí a gente tem
A gente tem os portais de educação. Os portais de educação já são coisas pagas normalmente, mas a gente tem o Udemy e o Eduz, que às vezes tem algumas coisas que são grátis, tá? De idiomas. Então vale a pena dar uma olhadinha lá para ver se tem alguma coisa interessante no Udemy e no Eduz. O Hotmart também é um portal de educação, mas é muito, muito, muito raro eu ver algum curso de idioma com entrada gratuita por lá, a não ser que seja um pouco fajuto. Há pouco tempo atrás a gente viu, né, um professor de inglês fazer uma putação de graça comigo, mas era muito introdutório e ficou muito feio. Então a gente sabe que para você aceitar um curso de graça num portal desses aí, você precisa conhecer, saber da procedência do curso e tudo mais. Questão de pesquisar mesmo se vale a pena. E a gente trabalhou aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, uns 17 aplicativos hoje, que eu acho que são bem legais para você entender como funciona. Todos eles têm versões gratuitas, tá? Se você não assistiu essa live não vai ficar aqui no Instagram, mas ela está indo para o YouTube. Acredito que na semana que vem ela vai estar no YouTube inteira, para que você possa revisar, anotar alguns nomes de aplicativos e quem sabe continuar estudando por aplicativos. Vou repetir aqui alguns que são muito comuns que a gente falou, mas com pouca interação, como a gente falou, e que tem bons canais. YouTube, Spotify, Instagram tem bons canais. Cuidado, somente dicas não vai te fazer ter um conhecimento contínuo. Esses canais são característicos por possuir dicas de idiomas e não necessariamente um processo de continuidade de aprendizagem, né? Então, tenha um pouco de cuidado para continuar o seu aprendizado e também manter um ritmo disso. Ou a gente também tem os games, que é tipo Lyric Training, que é um game com música, e tem outros games também na internet. Fora os games que não são para aprender inglês, mas que você acaba aprendendo inglês, porque você tem que usar o inglês, né? Yes, thank you. E aí a gente tem os que ajudam a conversar com conversas aleatórias. E a gente tem os que trazem um pouquinho de educação, como o Duolingo, o Busuu e até o Lingodo, que eu quase esqueço, mas é porque eu nunca usei ele muito, mas eu sei que ele tem uma expectativa ótima, ele traz um pouquinho de educação e um pouquinho de conversa. Gosto muito do Tandem, gosto também do HelloTalk, iTalk e Cambly, todos eles é para conversar mesmo. Lembrando que o iTalk e o Cambly tem uma versão paga mais forte do que a versão gratuita, então isso pode ser um pouco frustrante, mas nada que te atrapalhe a aprender, porque os dois vão te ensinar. E aí a gente falou agora por último do Duolingo e do Busuu, que são para educar, que são para trazer vocabulário e um pouquinho de game para você. E por último, o Udemy e Eduz, que são portais de educação, portais com e-book, portais com masterclasses, que de vez em quando têm oportunidades de aprender idiomas gratuitamente. Bom, pessoal, queria falar para vocês que no dia 5 de julho eu venho aqui todos os dias no Instagram para entregar aulas com muita qualidade, para tirar você do zero. Quem teve comigo no Projeto 21 sabe como é que é. Quem teve comigo nos meus cursos sabe como é que é. Nos meus intensivos sabe como é que é. Esse agora, ele vai acabar, vai mudar toda a sua ideia. A gente vai criar uma rotina muito forte, com horários marcados para que a gente se encontre e realmente saia do zero no inglês. De graça, aqui no Instagram. Tudo aberto, material. Só que quem vai acessar o material é quem estiver na minha comunidade. Quem acessa o material, quem pode estudar, é quem está na minha comunidade. Obrigada, Luiz. A Amanda também esteve no Projeto 21. Espero que vocês tenham gostado. Esse projeto da independência, trazer sua liberdade com o inglês, ele foi focado para que você não saia dele sem falar nenhuma frase de inglês. Nos primeiros dias a gente vai estar emitindo frases em inglês. E é seríssimo isso comigo. Quem é meu aluno sabe que isso é muito importante. Eu quero ouvir sua voz, eu quero ver você falando inglês, eu quero saber da comunicação em inglês, que é o mais importante. Então, falando tudo isso, do dia 5 a 15 de julho, nós vamos estar juntos aqui por 10 dias, sem parar, mais de uma vez por dia, para trazer para vocês
informações e conhecimentos de inglês para te tirar do zero. Então não perca. Aí a gente vai ter provavelmente, após isso, uma turma nova. Eu quero trazer muito conteúdo para você. Estou colocando caixinha de pergunta todos os dias. Tá tendo quiz todos os dias nos stories para treinar você. Então não perde a oportunidade de treinar o seu inglês, de usar o inglês, porque o mais importante que a gramática, mais importante que listening é saber usar o inglês, saber conversar em inglês. Então, utilize esses aplicativos para fazer o plus, para fazer o que é a cerejinha do sorvete, não para ser o beabá e o feijão com arroz. A gente tem que ter um planejamento sério, conciso, de exercícios, de práticas de listening, de práticas de fala, para chegar num resultado bom. E é logicamente que esses aplicativos eles são apoio para você fazer isso. O YouTube e o Instagram estão aqui com dicas para te dar apoio, mas você precisa ter um roteiro específico para que o seu estudo tenha uma eficiência. Não viva só de dicas e muito menos não esqueça de revisar o seu conteúdo. Dica de ouro sempre, tem que revisar o conteúdo. E aqui a gente falou de aplicativos que te ajudam a revisar o conteúdo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já passei o recado dia 5 de julho, todas terças e quintas-feiras, 8h30 da noite, no horário de Brasília, eu tô aqui para trazer alguma novidade para vocês, para trazer alguma informação importante para o inglês ou algum conhecimento legal que vai fazer a diferença na sua vida. Quero ouvir vocês, quero ouvir o que mais vocês querem ver aqui, que eu vou trazer cada vez mais aquilo que interessa a vocês, porque o meu lema e o nosso lema é estudar com coisas divertidas, para que ele vire a nossa rotina e para que assim a gente não abandone o inglês e consiga falar o inglês, consiga se comunicar o inglês. Eu quero e eu desejo que quanto mais pessoas no mundo tiverem a oportunidade de falar inglês e puderem transformar a vida delas com o sonho que elas querem, com o trabalho do sonho delas, eu vou me sentir cada vez mais realizada. Então, mais uma vez, eu venho trazer um presente de graça durante esses 10 dias. Se você tem amigos que queiram aprender inglês, que esteja disponível para mudar a vida realmente e durante 10 dias focar num assunto que vai ser bom para você e para mim e a gente conseguir sair do zero. Então, thank you very much. Espero realmente vocês aqui todas as terças e quintas. Sábado também tenho live, sábado 12h30. A gente está fazendo live 3 vezes na semana pelo menos, para realmente trazer muita coisa para vocês. E eu quero ouvir vocês, não esquece de ir lá nos stories, responder a teacher, botar uma caixinha de perguntas, me falar o que é importante, o que é difícil, o que você gosta, o que você não gosta, para a gente continuar um relacionamento e aprendendo inglês juntos e apoiando um ao outro. Thank you very much. See you guys later.